Conversar agora com o advogado, especialista em direito da saúde suplementar e sócio da M3BS Advogados, Fernando Bianchini. Fernando, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Tempo News, segunda edição, e a gente vai começar por essa primeira pergunta. Os planos de saúde, eles podem negar o teste de dengue e das demais arboviroses dos seus clientes, dos seus consorciados? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa noite. Todos os ouvintes da Tempo News. É um prazer conhecê-los e obrigado pela oportunidade para que a gente possa prestar esse serviço de informação. Os planos de saúde privados, eles não podem negar o teste dos sintomas, né, da dengue. Não é possível realizar essa negativa. Ela está coberta dentro do rol de coberturas da ANS, está previsto dentro desse rol de coberturas e, portanto, é um direito do beneficiário realizar este teste às custas dos seus respectivos planos de saúde. E aí a gente pede, por exemplo, no caso do teste, aí eu vou para a vacina. No caso da vacina que é paga, é possível a gente pedir reembolso, doutor? Não. A questão da vacina, me permitam fazer um histórico. Fica à vontade. Tanto a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto as próprias políticas de imunização, elas indicam que a questão das vacinas, ela é uma obrigação do governo, né? Na última reunião de diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que se realizou dia 26 de junho, agora, foi pacificado que as operadoras de plano de saúde não têm a obrigação de fornecer vacina. E quando não se tem obrigação de fornecer a vacina, também a mesma regra se aplica para o reembolso. Sim. A questão da imunização coletiva, ela tem a sua previsão legal na Lei 6.259 de 75, que trata do Programa Nacional de Imunização. E tem um porquê, né? Quando se fala de imunização, há de se pensar num programa coletivo, harmônico, que deve ser capitaneado, que deve ser controlado, eu diria até organizado por políticas públicas de imunização coletiva. Então, nem é conveniente que imunizações sejam feitas de forma sedimentada. Ou seja, aquele menos favorecido não tem acesso à imunização, o mais favorecido tem, porque tem ali um sistema privado. Quando se está diante dessas situações como aconteceu no Covid-19 e agora de dengue, né, o controle deve ser feito por políticas públicas para que você tenha ali uma distribuição harmônica sobre toda a população. E doutor, a gente tem uma questão também que é muito interessante nesses momentos quando a gente fala de epidemia. Epidemia é um termo que se usa quando uma doença se espalha com muita velocidade, você tem um alerta de saúde, assim como a gente teve há algum tempo atrás uma pandemia com a Covid-19. Nem mesmo nestes casos, ou seja, um caso de exceção, uma epidemia, os planos de saúde não seguem regras diferenciadas para esses atendimentos relacionados à dengue? Excelente pergunta, Flávio. Infelizmente não, né? Por quê? Porque, inclusive, as situações de pandemia e epidemia são expressamente excluídas de cobertura. Por quê? Porque as coberturas, a bem da verdade, elas são previstas em cálculos atuariais para que se tenha uma previsibilidade do sinistro, a previsibilidade das possíveis utilizações do beneficiário. E isso tem a ver com o cálculo do preço, isso tem a ver com, inclusive, o próprio equilíbrio do contrato. Situações de pandemia, guerras, epidemias, elas são ordinariamente excluídas justamente porque não se tem essa previsibilidade contratual. E nós estamos diante de contratos que dão cobertura à saúde suplementar. A saúde universal, a prestação de saúde universal, conforme nossa Constituição Federal, ela é de responsabilidade do SUS. O Sistema de Saúde Suplementar, como o próprio nome diz, é suplementar.
E por isso, essas situações, elas na verdade não são nem exceções, elas são cláusulas expressas de exclusão de cobertura previstas nos contratos. E esses contratos, inclusive, são todos revisados, autorizados e auditados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador, fiscalizador do setor de saúde suplementar. Agora, doutor Fernando Bianchi, a gente está conversando com o doutor Fernando a respeito, né, de algumas dúvidas que surgem em relação à dengue, mas que estão relacionadas também aos planos de saúde. Doutor, eu queria saber sobre carência e principalmente quando é paciente com dengue, né, o paciente confirmado de dengue. A gente tem um projeto de autoria da deputada Dandara em tramitação para tentar suspender a carência dos planos de saúde para casos de internação de pacientes com dengue. Como que isso está funcionando hoje no sistema de saúde suplementar? Pois não. Em verdade, o que se percebe dentro da saúde suplementar, quando se tem demandas pontuais como essas, com todo respeito à iniciativa da parlamentar, você tem ali iniciativas de projetos de ocasião, né? E isso é muito ruim para a previsibilidade do sistema de saúde suplementar, porque, como nós dissemos, toda a construção das coberturas, elas devem ser considerados os impactos econômicos, os impactos regulatórios, para que se tenha, inclusive, a própria preservação do sistema. E essa questão da carência, ela, nesse caso, me parece inaplicável, porque você tem situações como essa de suspeita de dengue, onde vai ter ali o teste, onde você tem carências de urgência e emergência, ou seja, 24 horas, eu não vou precisar esperar as carências regulares de meses, né, previstas na lei e no contrato. Numa situação de suspeita de dengue, você, detentor de um plano de saúde, você vai até a rede credenciada de hospitais, de prestação de serviço assistencial, e esse atendimento será admitido como uma urgência, né? Como uma urgência e como uma emergência. E com isso, você já terá o pronto atendimento, né? O atendimento de urgência e emergência é 24 horas a partir do momento da adesão. Então, com isso, me parece que perde um pouco a utilidade um projeto de ocasião como esse. E doutor, a gente quando fala desse período de carência, como bem perguntou a Adriana e o senhor nos esclareceu aqui, é sempre um assunto muito polêmico, né? Há uma disputa entre os usuários dos planos de saúde e também as empresas que fornecem esses planos. Hoje a gente pode dizer com certeza que as doenças que são causadas por essas sazonalidades, elas podem no futuro apresentar alguma exceção à regra, elas podem vir a compor um rol de doenças que são tratadas de maneira especial, sobretudo a dengue, porque ela já está se tornando uma doença sazonal e muito comum, né? A gente pode ver isso no futuro, pelo que o senhor tem visto dos processos, dos julgamentos que estão em andamento? Sim, Flávio, existe uma determinação que é oriunda de expressa resolução normativa e lei federal, onde todas as tecnologias, enfim, as inovações em termos de tratamentos de saúde, elas são incorporadas periodicamente no rol de coberturas obrigatórias da ANS. Então, hoje, por exemplo, quando uma nova tecnologia, quando um novo tratamento é incorporado no SUS, já há uma incorporação automática no rol de coberturas da ANS. Então, dos contratos. E é importante aqui ressaltar que esta regra das carências, ela é universal, portanto, aplicável a todos os contratos, não tem exceção. Não são as operadoras de plano de saúde individualmente que fixam períodos de carência. Os períodos de carência decorrem de lei, portanto, é igual para todos. Com a incorporação dessas tecnologias, e aí sim eu posso ter situações após, claro, verificação científica, estudo médico de saúde, de políticas de saúde, se tem esta incorporação de um problema que precisa ser tratado, então, sistematicamente. Isto naturalmente será incorporado no rol da ANS, e com isso
não será nem tratado em regime de exceção. Esse tipo de tratamento passa a ser de obrigação regular dos planos de saúde e, portanto, os beneficiários têm atendimento sem qualquer problema. E planos de saúde, as operadoras não podem recusar fazer o atendimento, não é isso, doutor Fernando? No caso, por exemplo, de um exame em que o resultado precisa ser liberado com maior urgência, no caso de uma internação, e caso aconteça esse tipo de situação em que o consumidor se sentir lesionado, né, ou lesado, lesado, é importante ou é possível buscar ajuda, principalmente no que diz respeito a direito do consumidor, a reparação? É importante reforçar, né? Aqui os planos de saúde precisam fazer. Essas operadoras estão obrigadas a fazer. Bom, então, Adriana, vamos lá. O teste ou exames relacionados à dengue, portanto, tem cobertura, cobertura regulatória e cobertura contratual, ok? O tratamento, internações, de igual modo. Então, também tem o tratamento coberto pelo plano de saúde. A exceção, nós estamos falando das vacinas e do pedido de reembolso das vacinas. Porém, gostaria de colocar aqui uma questão importante, que se o contrato prever o reembolso de vacina, então o beneficiário terá direito. Regularmente ele não tem. Mas se aquele contrato de plano de saúde específico traz um plus, um benefício ao seu respectivo beneficiário, então ele terá, e aí não por força de lei, não por força das resoluções normativas da ANS, mas por força do contrato. Muito bem. Agora, claro que se tiver algum desvio, se tiver alguma inadequação de postura de uma operadora que não respeite esses direitos do beneficiário, o beneficiário ele poderá se valer de algumas ferramentas. Então, o que nós sempre orientamos é tentar evitar a judicialização, é tentar evitar o conflito, tentar resolver isso no SAC, no Sistema de Atendimento ao Cliente. A ANS também impõe que todas as operadoras de plano de saúde tenham uma ouvidoria, que é a segunda instância administrativa de solução do problema, com autonomia direta na alta direção das operadoras para resolver o problema dos beneficiários. Então, se orienta a usar a ouvidoria das operadoras. Toda operadora é obrigada a ter uma ouvidoria, né? Então, se o problema não é resolvido no SAC, a minha orientação é que o beneficiário, o consumidor, então procure a ouvidoria das operadoras, pois elas têm um alto índice de resolutividade das demandas. E aí, claro, depois você tem os órgãos de defesa do consumidor que podem também auxiliar numa eventual demanda. Este o advogado e sócio da MBS Advogados e especialista em direito da saúde suplementar, Fernando Bianchini. Fernando, muito obrigado pela participação, ótima noite para você e, claro, sempre que possível volte aqui ao Tempo News segunda edição para a gente falar mais sobre direito da saúde. Prazer vocês, muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição para esclarecer esse assunto que é de relevância pública e tão importante para todos os beneficiários e consumidores. Boa noite.